Olá, turma. Espero que esteja todo mundo bem. Vamos para mais uma semana de aula. É isso. Parabenizar aí quem enviou para a gente as atividades feitas e realizadas aí pelo questionário Google. Foi muito bom. Quem tiver ainda com alguma dúvida, me procure pelo privado. Todo mundo tem meu número, ok? Vamos lá? Para essa semana, a gente vai ter um novo conteúdo que é os movimentos sociais no século XIX e no século XX. E eu vou dividir essa aula em duas, ok? Hoje a gente vai falar sobre o movimento operário, certo, galera? E eu trago essa imagem aí bem interessante que a gente vê várias pessoas de mão fechada, né? Levantado como se fosse a luta. Né? Então a gente vai observar bem, vai estudar um pouco sobre o que é os movimentos sociais e o que foi o movimento operário, que existe até hoje, sindicatos. Movimento operário. Com a aceleração da industrialização e a crescente concentração de capital, dinheiro, e a formação de grandes monopólios no século XIX, diversos países europeus, como a Inglaterra, França e a Alemanha, se destacaram com o fortalecimento de suas economias. A industrialização trouxe consigo a urbanização. As grandes cidades não cheiravam mais a cavalo, decorrente da grande quantidade de charretes que circulavam nas cidades, mas sim a fumaça do óleo, com a introdução dos automóveis no final do século XIX. Assim, uma rápida e desorganizada urbanização se acentuou na Europa. A gente está falando do êxodo rural. Né? As pessoas saíram do campo e vão para as cidades, principalmente com um novo cenário. As indústrias é que vai começar a empregar. Até então eram os camponeses, era a terra. E a gente vai surgir aí as fábricas, o chão da fábrica, que vai começar a dar um novo emprego a essa população. Que é interessante para a gente ter esse movimento da cidade de Toritama, né? Quantas pessoas não vêm de fora para trabalhar em Toritama? Por causa da indústria, cada vez aumenta. Então a gente observa bem isso na nossa cidade. E como ela vai crescer desordenada, né? Vocês são muito novos, mas a década de 90 foi a década que Toritama mais cresceu. Então a gente observa até hoje essa falta de estrutura. Por quê? Porque cresceu muito rápido, de forma que não deu para se organizar essa urbanização da cidade. Aos poucos é que está sendo transformado, né? Isso com estudos, o crescimento não está tão mais rápido, agressivo como foi no início da década de 90. A partir da ascensão do sistema capitalista, a industrialização, formação de mercados, campos, comércio, ocorreu a ascensão de uma nova classe social, que é os operários, isto é, os trabalhadores das indústrias capitalistas. Consequentemente, surgiram as relações sociais entre os donos das fábricas, que a gente vai chamar de exploradores, e os trabalhadores das fábricas, os explorados, que permeavam o dia a dia das indústrias. Okay? Dessas relações, nem um pouco amistosas entre capitalistas e trabalhadores, surgiram na Inglaterra dois movimentos, os ludistas e os cartistas, que tinham um objetivo em comum: encontrar soluções para os problemas enfrentados pelos operários, principalmente o desemprego, decorrente da introdução das fábricas de máquinas que substituíram diversas forças de trabalho humano. Tanto ludistas quanto cartistas reivindicavam, através de ações como a quebra das maquinarias das indústrias, o retorno ao emprego dos trabalhadores desempregados. É interessante a gente fazer um contraponto aí bem atual. Né? É a gente pensar que quando a gente fala de explorados, é por exemplo, eu coloco cós numa calça por 50 centavos. Será que meu trabalho não tem um valor maior? Será que eu não poderia dizer que ele vale dois reais no lugar de 50 centavos? Eu prego um bolso por 20 centavos. Será que o meu trabalho ele não vale mais do que 20 centavos? Por isso que a gente fala um pouco de explorar, de explorador e quem é explorado. É isso. Como a máquina também estava substituindo o homem. E a gente pensar hoje que vai ter, vocês vão saber bem mais do que eu, máquina de bordar. Tem máquina de bordar de 20, né? Ele borda 20 bordados de uma vez só. Quer dizer, só precisa de uma pessoa para movimentar a máquina. E ela vai bordar 20 peças de uma só vez. Né? Então, veja quantos empregos a máquina não está substituindo o homem. Vamos pensar assim. É bem interessante essa imagem que traz vários homens aí, aparentemente, levantando a mão com a mão bem maior. Isso bem mais forte. Outra forma de reivindicação
operária que não surtiu tanto efeito foi a tentativa de alcançar melhores condições de trabalho, solicitando-as ao governo. Geralmente o poder público não atendia a essas reivindicações, pois o próprio governo era dono de indústrias. Então, se eu vou me preocupar com uma fábrica maior, com uma fábrica melhor, com a questão de uma água potável para o meu funcionário, a questão da iluminação, isso vai ser gastos. E para o capital, ele tem que lucrar o máximo em cima do operário, em cima do trabalhador. Então, se era gasto para ele, ele não quer fazer. Não é isso? Aí tem outras imagens, né? Isso aí já é camponês, no caso que a gente vê enxada, machado, não é isso? Com o decorrer das décadas, o capitalismo foi agregando novas feições. A sociedade passou por crescentes transformações e, assim, os operários necessitavam articular novas formas de lutar por suas causas. Dessa maneira, surgiram os movimentos sociais, a partir da organização dos trabalhadores, da junção dos trabalhadores. Os principais movimentos socialistas que surgiram no século XIX foram o anarquismo e o comunismo. Segundo as ideias anarquistas, os operários somente iriam melhorar as condições de vida se o Estado e todas as formas de poder fossem extintas. Então, é pensar que deveria acabar toda essa organização do Estado, né, os anarquistas bem mais radicais. Daí, tem mais seguintes observações. Tanto o anarquismo quanto o comunismo pautavam suas metas em transformações sociais profundas, não solicitavam somente mudanças nas relações entre patrões e trabalhadores. Então, essas mudanças vai bem mais além do que essa relação. Era para não existir essa relação, na verdade. Era para ser, na verdade, todos trabalhadores e não existir patrões. Os anarquistas acreditavam que toda forma de exploração dos seres humanos teria um fim a partir do movimento em que a sociedade se organizasse sem autoridade, sem gestores, sem escola, sem polícia, ou seja, sem quaisquer outras instituições estatais. Então é uma forma bastante radical. Concordam comigo? Já para os comunistas, a situação de exploração capitalista acabaria somente quando os operários assumissem o poder estatal, ou seja, o controle do Estado, e todos, nesse caso, se tornassem trabalhadores. A partir daí, então, criaram novos valores sociais para aumentar a qualidade de vida da sociedade, acabando dessa maneira com a exploração capitalista. Então, tudo que era produzido então por uma fábrica era para ser dividido de forma igualitária, onde o dono, que era para ser também trabalhador, deveria ter esse lucro compartilhado por todos. Concordam com isso? Queria muito que essa aula fosse presencial para a gente discutir bastante. Aí eu trago uma imagem, né, de dois autores, Engel e Marx, que é o que mais falam dessa questão trabalhista, desse movimento operário. E o movimento operário se consolidou e se organizou fundamentalmente no século XIX. A luta trabalhadora havia apenas começado. Então, é feito, eu falei, é um movimento que se inicia, mas até hoje existe sindicato, movimentos sociais de trabalhadores. Né? Esses sindicatos, eles se organizam por categorias profissionais. Por exemplo, nós professores temos sindicato de Toritama, sindicato do Estado e sindicato nacional. É isso, então, é uma forma dos trabalhadores da categoria se organizarem e lutarem por, feito a gente falou, sobre condições melhores. Né? Então, a gente pode lutar aí de forma organizada por salas de aulas climatizadas, como a gente tem na nossa escola, como um quadro de qualidade, como uma água, como uma merenda que a gente já tem, mas que a gente sempre tem que estar lutando. Qual vai ser a proposta para essa semana? Né? Eu queria que vocês assistissem esse vídeo mais de uma vez e gravassem para mim um áudio falando um pouco sobre esse resumo, falando o que vocês acharam dessa aula, se vocês concordam, o que é que vocês chamam a atenção, o que é que vocês discordam. Então, grava um áudio para mim. Mais uma vez, eu não vou divulgar, não se preocupe, mas diga o seu nome, sua turma e faça um comentário. E por hoje é só, gente. Um abraço e até mais.